ao vivo. Aí, galera entrando. Vamos lá, mais um dia. Hoje é o quarto dia, né? Bora pra cima. E aí, Gabriel, boa noite. Bora pra cima, quarto dia. Daqui a pouco acaba já o desafio. Domingo já tá aí. Quinta-feira já. Vocês que estão entrando agora, vamos lá, né? Já sabem. Todo mundo clicando aqui no coraçãozinho e envia para 5 amigos. Pra gente divulgar mais rápido, para começar o quanto mais rápido possível. Vamos lá. Envia aqui para 5 amigos no aviãozinho. Vocês viram que a live de ontem foi pesada de conteúdo. Hoje vai ser do mesmo jeito. Ontem a gente falou de ações. Hoje a gente vai falar de fundos imobiliários. E bora pra cima. Todo mundo clicando aqui no coraçãozinho. Já sabem, aqueles 2 minutinhos para esperar o pessoal do Telegram entrar. Quando eles entrarem a gente começa. E aí, Renato? Tá sempre por aqui. Bora pra cima. E aí, Gustavo? Luan Lopes. Cauã. Bora, Pedro. Vamos lá, mais 1 minutinho e meio e a gente começa. Só esperando o pessoal do Telegram entrar. Vamos se preparando aí, já pega o caderno, pega a caneta, que hoje a gente vai anotar de novo muita coisa. Ontem a gente anotou um bocado, hoje tem mais. Todo mundo que está entrando aí agora, clica aqui nesse coraçãozinho até o dedo doer. Clica aqui no aviãozinho e manda para 5 amigos pra gente mandar para mais gente essa live. Vai pra cima! Quero ver todo mundo enviando. Vou enviar aqui pros meus também, que eu ainda não enviei. Deixa eu enviar aqui. Envia aí, todo mundo tá entrando. Envia para 5 amigos, para 10 amigos, para o quanto vocês quiserem. O importante é que envie e não fique sem fazer nada. Mais 30 segundinhos e a gente começa. Aí, o coraçãozinho subindo que só, bora lá, todo mundo clicando no coração aqui no canto. Fernanda Lamenha, Léo. Bora lá. 20 segundinhos e a gente começa. Bora lá. Ontem vocês conseguiram anotar tudo direitinho sobre o conteúdo de ações. Deu pra entender, gostaram do conteúdo? E aí, o que é que vocês acharam ontem? Foi bom? Preparados para hoje? Vai ser na mesma pegada de ontem. Boa! Quem não tá com caderno ainda, pega aí caderno e a caneta que a gente vai usar muito hoje. O quadro já tá aqui do lado, daqui a pouco a gente pega para copiar. Bora pra cima! Galera que entrou agora, antes da gente começar, clica nesse coraçãozinho aqui do canto, clica um monte de vez, não clica só uma vez, fica clicando o dedo porque vai ajudar para mandar para mais pessoas. E clica aqui no aviãozinho para enviar para 5 ou 10 amigos, você envia para quantos você quiser. Se você achar que o conteúdo é bom, é relevante para outras pessoas, então clica aí no aviãozinho e manda para todo mundo. Vamos lá, já deu a hora aqui, já dá pra gente começar. E bora lá, né? Hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários. Ontem a gente falou sobre ações, que são negócios, e hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, que é uma forma de você investir em imóveis sem precisar necessariamente comprar o imóvel físico. Você vai ter menos despesas com reformas que possam acontecer, com IPTU você não vai pagar nada. Você vai conseguir investir em imóveis sem precisar arcar com todos aqueles custos. É de uma forma mais fácil, né? Então, antes de a gente começar a entrar de fato nos fundos imobiliários, vamos fazer aquele resuminho da live de ontem. Vamos fazer o resumo da live de ontem, né? Para quem perdeu, só falar por cima o que aconteceu, para todo mundo anotar aí. Porque depois, como vocês já sabem, a live não fica gravada. Eu deixei ela lá no Telegram, né? Para quem tá no grupo viu que ficou disponível por 24 horas. Mas para quem não entrou no Telegram, perdeu. Então eu vou fazer esse resumo rapidinho.
Ontem a gente falou sobre ações, que são negócios, é uma forma de você se tornar sócio da empresa que você gosta. Eu ensinei como é que a gente vai analisar uma empresa, falei tudo que você precisa saber para escolher uma boa ação. Então, só para lembrar rapidinho, quem perdeu ontem já anota aí, porque eu não vou repetir de novo. Eu falei os 3 tipos de ação que hoje a gente encontra no mercado, que são as Blue Chips, que são as empresas maiores da bolsa, já consolidadas, que não vão oscilar tanto de valor, como por exemplo o Banco do Brasil, Petrobras, Magazine Luiza. São aquelas empresas que todo mundo já conhece e já sabe que está há muito tempo no mercado e já sabe praticamente como vai vir os lucros delas ao longo do tempo, né? Porque já estão acostumados. O outro tipo são as Small Caps, que são aquelas empresas menores que entraram há pouco tempo na bolsa e a gente tem mais chance de ganhar dinheiro com elas porque vai pegar uma alta maior à medida do tempo que ela for crescendo. E o outro tipo foram as Micro Caps, que são aquelas empresas que estão ou perto de quebrar, elas passaram por alguma crise e sofreram muito com elas e diminuíram muito o seu valor, ficaram pequenas, normalmente até R$5, não, acho que abaixo disso, normalmente até uns R$3 ainda é considerado uma microcap. Normalmente essas empresas estão em recuperação judicial, que é quando elas estavam prestes a quebrar, elas entraram na justiça para conseguir fazer um pedido de recuperação. Elas apresentam um plano, elas vão se recuperar em tanto tempo e dizem como. Aí o investidor vai poder investir nelas, querendo ou não acreditar que ela vai conseguir se recuperar. Normalmente essas microcaps são as que dão maiores rentabilidades, porque, como eu falei ontem, é mais fácil você ganhar 100% em uma ação que custa R$1, ela ir para 2, do que uma ação que custa R$100 e ir para 200. Então as microcaps têm mais risco, porque elas estão correndo risco de quebrar, mas também o prêmio que você vai conseguir é melhor. E agora eu vou repetir um pouquinho sobre os indicadores que a gente falou ontem para saber quais as ações são boas, né? Como é que você escolhe uma boa empresa. E o primeiro que a gente falou foi o PL, que é o preço sobre lucro. Eu não vou entrar muito de novo, vou falar mais por cima para você anotar só, quem perdeu. O PL é o preço sobre lucro, é aquele indicador que vai te dar uma estimativa, não é certo, mas é uma estimativa de quanto tempo o seu investimento voltaria para sua mão. Se eu investir R$100 nessa empresa, o PL dela me dá uma estimativa de quando ela me tornaria de volta esses R$100, ou seja, 100% da rentabilidade. Então o PL, já anota aí, bota PL na folha ou no seu caderno que você está escrevendo e bota o PL dizendo que quanto menor o PL, melhor. Lembre sempre de comparar empresas do mesmo segmento. Se você está vendo os bancos, se você quer comprar uma ação de bancos, você vai comparar um banco com outro banco. Se você quer comprar uma ação de energia, você vai comparar uma empresa de energia com outra empresa do ramo de energia. Então sempre compare os indicadores de empresas do mesmo setor para escolher a melhor dentro daquele setor. Então bota aí, PL, quanto menor o valor do PL, melhor. O segundo indicador foi o ROI, que ontem eu escrevi errado, mas eu falei tudo certo, só escrevi errado. O ROI que eu quis me referir é o ROI, que é o retorno sobre investimento. Quem viu lá nos stories eu corrigi depois, mas para quem não viu, o ROI que eu falei foi esse aí, ROI, retorno sobre investimento. É uma sigla em inglês, mas que significa isso, retorno sobre investimento. E o ROI mostra a eficiência da empresa. O Pedro perguntou aqui se hoje o conteúdo é sobre FI. Sim, para quem está entrando agora, fique sabendo que hoje o conteúdo é sobre fundos imobiliários. Eu só estou repetindo o que a gente falou ontem para dar uma clareada na mente de quem perdeu a live, porque eu já vou apagar ela do Telegram. Então quem não assistiu já perdeu, então eu estou fazendo um resuminho rápido para a gente começar a falar sobre FIs. Continuando. O ROI, ele mostra a eficiência da empresa, mostra como ela é eficiente quando ela investe o dinheiro dela em alguma operação e se esse dinheiro volta com a margem alta, se ela consegue dobrar o dinheiro, quanto ela consegue ganhar em cima daquele dinheiro investido. Então anota aí, ROI, o ROI, quanto maior, melhor. Lembrando, empresas do mesmo segmento. O ROI, quanto maior, melhor. PL, quanto menor, melhor. O outro indicador que a gente falou foi o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse aí eu falei para vocês que quando você está olhando microcaps e small caps, é bom você procurar o P sobre VP menor do que 1. E quando você está olhando as empresas grandes, você procura o menor P sobre VP. P sobre VP, quanto menor, melhor. Empresas do mesmo segmento. Anota aí, P sobre VP, quanto menor, melhor.
O outro indicador que a gente falou, que eu disse que é um dos que eu mais gosto e que os investidores pelo mundo mais gostam, é o lucro por ação, LPA, lucro por ação. É para você olhar que quanto maior o lucro por ação, melhor, porque ela tá te dando a estimativa de quanto você ganharia a cada ação investida. Então, lucro por ação, quanto maior, melhor. PL, quanto menor, melhor. ROI, quanto maior, melhor. P sobre VP, quanto menor, melhor. Dividend Yield, agora, é a taxa de dividendos que ela vai te dar ao longo do ano. Quanto maior o Dividend Yield, melhor. É um resuminho rápido só para você anotar essa tabela para quem perdeu a live de ontem. Então, repetindo a última vez para a gente partir para FI. PL, quanto menor, melhor. ROI, quanto maior, melhor. P sobre VP, quanto menor, melhor. LPA, lucro por ação, quanto maior, melhor. Dividend Yield, quanto maior, melhor. Então, esse foi um resumo do que a gente falou ontem sobre ações. Todo mundo já anotou aí, né? E agora vamos entrar de fato no conteúdo de hoje, que é os FIs, né? Fundos imobiliários. Lembrando aí, para quem entrou agora, fica clicando aqui nesse coraçãozinho no canto da tela, porque vai ajudar para a gente mandar essa live para mais pessoas. Se você acha que esse é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas, também clica aqui nesse aviãozinho, eu acho que está aqui, não sei, deve estar aparecendo mais ou menos por aqui. Clica no aviãozinho e manda para 5 amigos ou para 10, para quanto você quiser. Mas vamos ajudar as outras pessoas a entenderem como investir o seu dinheiro. Agora vamos entrar de fato nos FIs, fundos imobiliários. Bora lá. Então já anota aí a sigla. Quando a gente está falando de fundo imobiliário, a gente se refere aos FIs. Deixa eu escrever aqui para vocês anotarem. A gente escreve assim. Sempre que a gente for se referir sobre fundo imobiliário, a gente vai falar FIs. Então já escreva aí na folha, porque agora a gente vai entrar no conteúdo de fato sobre fundos imobiliários. Repetindo, os fundos imobiliários é uma forma de você investir em um imóvel sem necessariamente você precisar comprar um imóvel físico. Imagine que você tem um fundo, que é o fundo imobiliário, ele é gerido por pessoas especializadas naquilo que vão comprar vários imóveis pelo Brasil e você vai comprar uma parte desse fundo. Esse fundo é dono de vários imóveis e quando você investe no fundo, você vira sócio de uma pequena parte desses imóveis. E as pessoas que utilizam esses imóveis, por exemplo, um shopping. Se você entra no shopping, você vai ver que tem vários quiosques, várias lojas e cada loja daquela paga uma taxa de aluguel para o dono do shopping, que pode ser um gestor do fundo imobiliário. Então, um pedaço dessa taxa do aluguel do shopping vai vir para o seu bolso a partir do momento que você vira sócio do fundo imobiliário. E o que é que vai diferenciar o fundo imobiliário de uma ação? As ações, elas são renda variável e os fundos imobiliários também. Só que quando você investe em ação, você está se tornando sócio de uma parte de um negócio. Está investindo em uma empresa. E quando você compra um fundo imobiliário, uma cota que a gente chama, você está se tornando sócio de partes de imóveis que vão ter um aluguel que vai ser cobrado para quem está utilizando e esse aluguel vai entrar na sua conta mensalmente. As ações normalmente pagam dividendos espalhados, em datas espalhadas pelo ano, e os fundos imobiliários eles pagam mensalmente. Os fundos imobiliários são os ativos mais usados para aquelas pessoas que já estão, vamos dizer assim, mais velhas e querem viver de renda, pelo fato deles sempre pagarem mensalmente uma pequena taxa desse aluguel que eles recebem. Deu para entender até aí? Todo mundo conseguiu pegar o que é o fundo imobiliário, entendeu que ele vai te pagar aluguéis mensalmente. E outra coisa interessante é que quando você investe em empresas, em ações, elas tendem a ser mais voláteis, porque elas estão, vamos dizer assim, expostas a um mercado que tem muitos ciclos, né? Normalmente, dependendo da crise ou não, as pessoas ou compram mais produtos ou deixam de comprar mais. Já os imóveis não, as pessoas sempre vão precisar ter um lugar para morar, as pessoas sempre estão comprando terras, as pessoas sempre estão precisando de um local físico, seja para abrir o seu negócio ou até mesmo para criar prédios, para botar salas para alugar. Então os imóveis, eles passam sim por ciclos, mas os ciclos tendem a ser melhores, porque eles não vão oscilar tanto quanto as empresas, né?
Os imóveis, eles, quando você investe em um fundo imobiliário, você tem menos riscos do que as ações, mas ainda é renda variável. As cotas ainda podem valorizar ou desvalorizar a depender da performance do fundo, né? Eu vou explicar mais pra frente como é que funciona essa valorização ou desvalorização da cota quando a gente for aprender a analisar de fato um fundo, né? O que é que faz ele ser melhor ou pior do que outro. Mas vamos lá, avançar. Uma coisa interessante é que, tipo, quando você é dono do seu imóvel, o seu imóvel físico, né, na verdade, você foi lá, comprou o terreno e construiu o imóvel, você tem que pagar IPTU, você tem que pagar possíveis reformas, que algumas pessoas, vamos dizer, o seu inquilino pode danificar o imóvel, vai sobrar para você depois, você tem que pagar imposto quando você recebe o aluguel, e o fundo imobiliário não. O fundo imobiliário você vai lá e compra a cota e só vai receber o aluguel direto na sua conta, já líquido de imposto de renda, você não vai precisar pagar nenhuma taxa, porque ele já entra direto na sua conta com tudo descontado. Então ele tem uma maior facilidade de você investir em imóveis do que realmente no imóvel físico. Vamos lá, e por onde é que a gente compra o fundo imobiliário? Eu expliquei ontem que a gente compra as ações pela corretora. Você entra lá, é uma espécie de site, como se fosse uma loja online, que você vai escolher qual é o que você quer comprar, vai jogar o código lá da ação, a quantidade e vai clicar em comprar. Os fundos imobiliários, como eles são renda variável, eles são negociados no mesmo local das ações. Só que os tickets, que a gente chama o nome, né, o ticket da ação é referente a negócios e o ticket do fundo imobiliário é referente a imóveis, mas é do mesmo jeito. Você entra na corretora, você entra na aba Swing Trade, que é quando você compra um ativo, seja ação ou fundo imobiliário, e não tem pretensão de vender no mesmo dia. Então, entra na corretora, vai na aba Swing Trade, digita o código do fundo imobiliário que você quer comprar e clica a quantidade que você quer, o preço e clica em comprar. É da mesma forma das ações, negociadas também na bolsa, igualzinho às ações. Só muda que uma você está comprando negócios e outra você está comprando imóveis. Até aí, tá tudo certo? Quer que eu repita alguma coisa? Tá dando para anotar? Antes de a gente avançar aqui, eu preciso que vocês dêem um beleza aí, para dizer que conseguiram anotar. Se precisar que eu volte alguma coisa, avisa logo antes que eu avance, porque depois que eu avançar, eu não vou voltar. Só no final que eu vou abrir para perguntas. Tudo certo, então, né? Pronto, beleza. Vamos lá, então. Pronto, vamos lá, vamos avançar. Uma coisa que vocês precisam saber é que para você usar como comparação, para saber se sua carteira de fundo imobiliário está indo bem ou está indo mal, é o índice dos fundos, né? Como eu falei ontem das ações, você utiliza o Ibovespa, que o Ibovespa é um índice que tem todas as ações e ele vai te dar uma média de quanto vale tudo e ele vai performar de acordo com a média de todas as ações, né? E o índice que você vai usar para pesquisar isso nos fundos imobiliários, ele se chama IFIX, que é uma média de todos os fundos do mercado, onde você vai saber se sua carteira tá boa ou não. A tendência para você saber se tem uma carteira boa é você performar acima do IFIX. Deixa eu escrever aqui. Tá maiúsculo para ficar mais fácil. IFIX. Se escreve assim. IFIX é o índice da média de todos os fundos imobiliários. E o nosso objetivo é que a nossa carteira de fundo imobiliário renda acima deles. Acima do IFIX, daquelas mesmas taxas que eu falei ontem. Taxa de juros, o CDI. Nossa meta é bater esses índices, né? Você vai usar só o IFIX. O Ibovespa não vale como fonte de comparação para fundos imobiliários, porque o Ibovespa é referente a negócios. Fundos imobiliários você usa o IFIX para comparar se sua carteira tá boa ou não. É só você jogar lá no Google, você bota IFIX, que já aparece o gráfico na hora mostrando quanto ele está subindo no dia, no mês, no ano. É tranquilo. Aí você vai ver se sua carteira subiu mais ou menos do que ele, para saber se está indo bem ou não. Beleza, todo mundo já anotou aí. IFIX é a média de todos os fundos imobiliários. Serve como fonte de comparação para sua carteira. E a galera que entrou aí agora, clica aqui no coraçãozinho até o dedo doer, passa a live todinha clicando aí para ajudar a gente a divulgar essa live para mais pessoas. E lembra também de compartilhar para 5 amigos.
clica aqui no aviãozinho e manda para 5 amigos para a gente trazer mais gente para cá, para passar esse conteúdo para mais pessoas. Os fundos imobiliários, eles fazem parte da B3, eles são negociados na Bolsa de Valores. Para quem não sabe, a B3 é a empresa que toma conta da Bolsa de Valores. A CVM, que eu falei ontem, é o órgão regulador. Ele vai ver se está tudo certo, se está tudo dentro das normas, mas a B3 é a empresa que toma conta da Bolsa de Valores. B3 é a nossa Bolsa de Valores. Então vamos lá, vamos continuar aí. Todo mundo clicando no coração, já estou vendo aqui um monte de coraçãozinho subir. Fica clicando aí que tá massa. Aí vamos lá, o que é que você pode prestar atenção para saber se está vindo um ciclo bom para você investir em fundos imobiliários ou se está um ciclo ruim? Você basicamente, para quem já investiu em imóveis, sabe que quando a taxa de juros está baixa, a taxa Selic que eu falei ontem, que é a taxa de juros básica do Brasil, as pessoas tendem a comprar mais imóveis. Porque com a taxa de juros básica, quando você vai pegar, por exemplo, um financiamento, quando você vai financiar um imóvel, um carro ou alguma coisa assim, qualquer financiamento que você vai fazer, você tende a pagar menos juros. Então, a partir do momento que você entra num cenário em que a taxa Selic, que é a taxa de juros, está baixa, você já percebe que é um bom momento para você começar a comprar mais fundos imobiliários. Porque se a taxa está baixa, as pessoas tendem a comprar mais imóveis, as pessoas tendem a alugar mais imóveis, tendem a abrir mais negócios, e isso tudo influencia para a alta do seu fundo imobiliário, como também para as ações. Porque a taxa de juros baixa, ela serve como um meio de aquecer o mercado. Ela influencia as pessoas a comprarem mais, influencia as pessoas a abrirem mais negócios, e isso tudo influencia para as ações subirem ou caírem. E no momento, a gente tá considerado entre todos os anos que passaram como o melhor momento para você investir nessas duas coisas, porque a nossa taxa de juros nunca esteve tão baixa. Se você parar para pensar, ano passado a taxa de juros estava em 7%. Ela já chegou a ficar na casa dos 20 e poucos por cento antigamente. Ano passado estava em 7% e esse ano, por causa da pandemia, o governo jogou a taxa Selic, o governo não, o Copom, que é o órgão que decide o valor da taxa Selic, mas isso é irrelevante para vocês. Mas vamos lá, o Copom é o órgão que define a taxa Selic todo ano. Ele decidiu botar a taxa Selic para 2% ao ano. Isso é uma taxa muito baixa comparado com os outros anos. Então, com essa taxa de juros tão baixa, as pessoas tendem a comprar mais imóveis pagando menos juros. Então, é melhor para quem quer financiar, é melhor para quem quer abrir negócios. Então, a partir do momento que você vê que essa taxa Selic está caindo, é melhor você investir em renda variável, porque a tendência é você conseguir ganhar mais. E normalmente os ativos de renda fixa, eles são atrelados. Eu vou explicar a renda fixa, vai ser amanhã, sobre renda fixa. E complementando, a taxa Selic normalmente anda lado a lado com a renda fixa. E o que é que acontece? Quando a taxa Selic está lá em cima, as pessoas tendem a investir em renda fixa porque a rentabilidade anda atrelada à taxa Selic. E quando a taxa Selic está lá embaixo, as pessoas tendem a tirar o seu dinheiro da renda fixa, porque o juros está baixo, ou seja, a renda fixa está pagando pouco, e elas tiram esse dinheiro da renda fixa e colocam em renda variável. A tendência é que elas comprem mais ações e comprem mais fundos imobiliários. E quando as pessoas estão procurando mais por esse ativo, estão comprando mais desse ativo, isso faz com que as cotas e as ações subam, se multipliquem mais rápido, né? Se valorizem de forma mais rápida, porque é mais dinheiro sendo injetado nela. E hoje a maioria do dinheiro da população aqui no Brasil está concentrado na poupança e em renda fixa. Então tem muito dinheiro para ser tirado da poupança e da renda fixa para ser injetado nas ações e nos fundos imobiliários. E esse movimento começou agora, porque a taxa de juros abaixou muito esse ano. Então a gente viu a bolsa saltar de 1 milhão de pessoas, dentre os 210 milhões de brasileiros que moram aqui no Brasil, né? Brasileiros, 1 milhão deles investiam na Bolsa de Valores em renda variável, e agora, em menos de um ano, a gente viu esse número crescer mais do que 100%. A gente está em quase 4 milhões de pessoas investindo em renda variável. Isso mostra que com a taxa lá embaixo, as pessoas estão tirando o seu dinheiro da poupança e da renda fixa e estão trazendo para a renda variável, para as ações e para os fundos imobiliários. E a tendência é que continuem fazendo isso, tirando dinheiro de lá e buscando a rentabilidade melhor na renda variável. E você que está entrando agora, você vai pegar todo esse ciclo. Você vai entrar num Brasil que tem 210 milhões de brasileiros,
você vai entrar na faixa dos 3 milhões de pessoas. Você está sendo um dos primeiros a pegar esse grande ciclo. Então o resto do pessoal que está vindo todinho vai começar a injetar dinheiro na renda variável, e você que está pegando agora, você vai pegar esse ciclo de alta todinho por causa dessa migração da renda fixa para a renda variável. Então agora é o momento de você começar a investir em ações e fundos imobiliários. É o que eu estou fazendo. Durante a crise, o meu dinheiro está sendo mais concentrado em renda variável, porque o prêmio, ao longo do tempo, tende a ser maior. O prêmio, quando a gente fala, é a rentabilidade, né? Tende a se multiplicar mais rápido. Então todo mundo conseguiu entender que quando a taxa está baixa, é um bom momento para você começar a partir para a renda variável, e conseguiu entender o porquê, porque as pessoas saem da renda fixa para a renda variável. Deu para pegar isso aí certinho? Quer que eu repita alguma coisa, caso não tenha ficado claro? Se todo mundo entendeu, a gente avança, mas eu preciso que vocês deem um ok aí. Aproveitando que vocês estão digitando aí, pessoal que entrou agora, fica clicando aqui no coração, aqui do lado, nesse coraçãozinho, pra gente conseguir enviar live para mais pessoas. E clica aqui no aviãozinho e manda para pelo menos 5 amigos. Se você puder, mande para mais pessoas, porque é um bom conteúdo para eles. Mas mande pelo menos para 5 amigos. Então vamos lá, né? Vamos avançar aqui. Acho que todo mundo já pegou essa parte da taxa de juros. Beleza. Agora vamos entrar nos tipos de fundos imobiliários. Ontem a gente falou dos tipos de ações e hoje eu vou falar para vocês dos tipos de fundos imobiliários. O primeiro tipo que a gente vai falar aqui são os fundos de papel. Deixa eu escrever aqui. São os fundos de papel. O que é que eles fazem? Os fundos de papel são aqueles fundos que investem em títulos públicos. Por exemplo, quando uma incorporadora, uma empresa de engenharia, quer investir numa grande obra, ela vai pegar um empréstimo com o governo por meio de um título público, e o governo, com esse dinheiro que ela vai emprestar para a incorporadora, ele vai cobrar uma taxa em cima disso. E o que é que esses fundos de papel fazem? Eles investem nesses títulos que as empresas vão pegar para construir mais imóveis. Está dando para entender? Eles estão atrelados a essa rentabilidade que as empresas vão pegar com esse dinheiro emprestado. Então eles vão investir nesses títulos de renda fixa e você vai ser recompensado mensalmente com esse valor da taxa que eles vão cobrar. Deu para entender? Fundos de papel investem em títulos públicos, normalmente em renda fixa. Eles não investem em imóveis em si. Eles não são donos de imóveis físicos. Eles vão investir em papéis. Normalmente o fundo de papel ele tende a ser mais arriscado, porque eles não vão ter aquele imóvel físico. Ele vai depender muito da demanda do mercado. Se as empresas estão pegando empréstimos com o governo para construir mais imóveis. Eles não têm o imóvel físico em si, então eles não recebem aluguéis mensais, mas te pagam rendimentos mensais com esses títulos. Então eles tendem a ser mais arriscados. Todo mundo anotou aí o fundo de papel? Vamos passar para o próximo. E tem alguns fundos de papel também que, em vez de ele investir só em renda fixa, alguns também começam a investir em renda variável. Esses são mais arriscados ainda, mas como eu falei, quanto maior o risco, a tendência é que você tenha uma rentabilidade maior. Então você vai mesclar sua carteira com os tipos de fundo. Você não vai investir em um tipo só de fundo. O ideal é que você pegue um fundo de papel, um fundo do outro tipo que eu vou mostrar aqui, um do outro tipo, e vá formando sua carteira diversificada. Então, o primeiro foi o fundo de papel, né? Vamos para o próximo. O próximo que a gente vai falar aqui é o fundo de tijolo. O que são os fundos de tijolo, né? São aqueles fundos que investem de fato em imóveis físicos. Por isso que eles são chamados de fundo de tijolo, porque eles realmente vão lá, ou seja, eles constroem imóveis ou eles compram imóveis e vão cobrar um aluguel daquelas pessoas que vão utilizar aqueles imóveis. E com esse aluguel, eles vão passar uma parte para você. Você vai ser recompensado porque você é sócio daquele fundo, então recebe uma parte do aluguel. Só que dentro dessa categoria de fundo de tijolos, eles são divididos em subcategorias, vamos dizer assim. Tem outros tipos dentro desses fundos que investem em imóveis físicos. E o primeiro subtipo que a gente vai falar aqui são os fundos de lajes corporativas. São aqueles fundos focados em adquirir
imóveis que têm lajes corporativas, que para quem não sabe, você, por exemplo, pense em um prédio grande, onde só tem nesse prédio um monte de sala, que as pessoas vão alugar essas salas para colocar consultórios, colocar escritórios. Eles são focados nesses prédios que só tem escritórios, ninguém vai morar lá, nem nada, só tem aquelas salas que as pessoas alugam para botar negócios. A gente chama de lajes corporativas. Esse é o primeiro subfundo dentro do tipo de tijolo. O segundo que a gente vai falar são os fundos de logística. São aqueles fundos focados em galpões de logística. Para quem não sabe, galpões de logística é, por exemplo, eu sou dono da Casas Bahia. Eu preciso de um galpão para guardar minha mercadoria. Só que eu não tenho esse galpão físico meu. O que é que eu faço? Eu vou alugar um galpão de um fundo de logística. Esse galpão grande ele vai servir para eu guardar minha mercadoria lá dentro, para que de lá eu possa mandar para o Brasil todo. E eu sou o dono da Casas Bahia. Então eu vou lá, alugo um galpão de logística, vou pagar um aluguel mensal para o fundo, que vai ser distribuído para os outros sócios, no caso vocês que vão comprar as cotas desse fundo. O outro tipo são os fundos de shopping. Todo mundo conseguiu anotar o fundo de logística e o fundo de lajes corporativas? Antes de eu passar para o próximo. Sim, né? Então vamos lá. O outro fundo que a gente vai falar aqui são os fundos de shopping. São aqueles fundos focados em construir shoppings ou comprar shoppings. Eles vão comprar o terreno e vão erguer um shopping. Eles são donos de vários shoppings pelo Brasil. Normalmente sempre um fundo nunca vai ser dono de um só imóvel. Ele vai ter vários imóveis espalhados pelo Brasil. Então os fundos de shopping são focados em comprar shoppings pelo Brasil e vão receber um aluguel referente às lojas dentro do shopping e aos quiosques lá de dentro. E o aluguel novamente vai ser repassado mensalmente para você que é sócio do fundo. Então os fundos de shopping são focados em comprar shoppings. E outros fundos que a gente chama de... não tem um nome específico para esse tipo de fundo, mas ele é considerado um fundo de tijolo em si, como o nome da categoria em geral, que são fundos focados em imóveis misturados, assim, ele não tem só um ramo para seguir. Ele tem lajes corporativas, ele tem galpões de logística, ele investe em shoppings, ele investe em prédios para agências bancárias e qualquer outra coisa. Ele pode investir em vários tipos diferentes. É um fundo de tijolo em si, né? Diretamente, que a gente chama. Normalmente esses fundos de tijolo, eles são menos arriscados. Os fundos de papel, eles são mais arriscados porque, como eu falei, estão expostos a essa demanda do mercado para pegar empréstimos. Já o fundo de tijolo, ele já tem aquele imóvel físico, ele está recebendo o aluguel, então ele já é mais seguro porque ele não depende dessa demanda, porque ele tem todos os imóveis físicos lá com ele. Então já é melhor de você investir em a maior parte do seu dinheiro em fundos de tijolo e uma pequena parte em fundos de papel. E a outra classe de fundos que eu vou falar para vocês, a gente já falou de papel e dos de tijolo. E dentro do de tijolo, a gente falou de lajes corporativas, shoppings, do outro que investe em qualquer tipo desses, e os de logística. E o outro tipo de fundo que eu quero falar para vocês é o fundos de fundos. Chama assim mesmo, fundos de fundos. São os fundos focados em investir em outros fundos. Por exemplo, eu tenho um fundo imobiliário, eu sou o gestor de um fundo imobiliário e em vez de eu comprar imóveis, e em vez de eu investir em títulos públicos, eu vou investir em outros fundos imobiliários. Eu vou ter uma carteira que dentro dessa carteira vão ter fundos de logística, vão ter fundos de lajes corporativas, vão ter fundos de papéis. Eu monto uma carteira só de fundos imobiliários e as pessoas físicas, no caso vocês, vão investir em mim porque eu já tenho uma carteira montada de fundo imobiliário. É uma forma de você estar exposto a todo esse mercado de fundos sem precisar montar realmente a sua carteira pegando um de cada para escolher. Os fundos de fundos, eles são escolhidos pelas pessoas que não têm tanto tempo para estar acompanhando assim notícias, para estar acompanhando a performance do seu fundo. Só que, como eu falei, o prêmio tende a ser menor porque ele tem um risco menor, né? Se você quer uma rentabilidade maior, o melhor é que você mesmo monte sua carteira com um pouquinho de cada tipo de fundo. Deu para acompanhar aí os tipos de fundo? Todo mundo conseguiu anotar?
porque depois disso a gente já vai passar para analisar os fundos imobiliários. Todo mundo anotou os tipos de fundos aí, já posso adiantar? Pessoal que entrou agora, clica aqui nesse coraçãozinho no canto da tela, fica clicando um monte de vezes aí pra gente mandar essa live para mais pessoas. É muito importante para aumentar o engajamento da nossa live. O Instagram entende que quanto mais vocês clicam aqui, as pessoas estão gostando do conteúdo e ele vai enviar a minha live para mais pessoas e a gente vai conseguir impactar mais pessoas com esse tipo de conteúdo. Então fica clicando um monte de vezes nesse coração porque vai ajudar a gente a atingir a mais pessoas. Então todo mundo já anotou aí, né, os tipos de fundo. Agora vamos entrar de fato em como analisar os fundos imobiliários. Não vai ser muito diferente da forma de você analisar ações, porque, como eu falei, ações são renda variável e fundos imobiliários também é renda variável. Então, basicamente, eles funcionam da mesma forma. Eles só investem, um investe em negócios e outro investe em imóveis físicos. Mas eles são da mesma classe de ativos, são renda variável. Então, vamos lá. Vou pegar o quadro aqui, porque agora, de fato, a gente vai analisar, né? Como é que analisa. Antes de eu pegar o quadro, eu quero que vocês anotem já o site onde vocês vão puxar todos esses dados. Eu falei para vocês ontem que o de ações, onde você vai pesquisar as ações para ter esses dados que eu vou falar para vocês, é o Status Investing, acho que todo mundo já anotou ontem, e o que você vai analisar os fundos, onde você vai pegar esses dados que eu vou falar aqui hoje, é Funds Explorer. Deixa eu escrever aqui. Esse site aqui que eu escrevi é o site onde você vai pesquisar. Ele é bem dinâmico, você vai entrar lá, ele já vai te dar cada tópico com cada valor. Você não precisa fazer cálculo de nada, só entrar lá e ver os valores que eu vou te passar aqui. Funds Explorer. Você vai entrar no site, vai pesquisar o nome do fundo que você quer, ou então você entra lá e vai ter tipo ranking de fundos imobiliários. Aí, como você não sabe um fundo que você tem interesse, você entra nesse ranking e vai olhando fundo por fundo para ver qual é o que você se identifica melhor a partir da análise que eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar o quadro aqui. Vou botar aqui. Deixa eu tirar o celular aqui para dar pro Graziano segurar, porque da outra vez vocês viram que ficou tudo ao contrário, né? Quando eu tentei gravar com a câmera de selfie. Então eu vou botar com a câmera ao contrário para ficar melhor. Bora, meu cameraman. Vamos lá. Agora, todo mundo já anotou, né, aquela parte que eu falei. Vamos falar sobre como é que eu analiso o fundo imobiliário que eu vou botar na minha carteira. Tá boa a imagem aí? Tá dando pra ver, né? Vamos lá, então. A primeira coisa que você vai olhar quando você entrar no site para pesquisar o seu fundo é a taxa de vacância. Deixa eu escrever aqui. E aí depois vocês tiram um print, aí fica melhor. Caso você não consiga anotar, você vai tirar um print para salvar aí depois. Primeiro você vai ver a taxa de vacância. E o que é essa taxa que a gente fala? Essa taxa aqui, ela vai representar a quantidade de imóveis desocupados. Por exemplo, eu sou o fundo imobiliário e tenho imóveis em São Paulo, tenho imóveis em Maceió, tenho imóveis no Rio de Janeiro. E essa taxa vai me dizer quantos desses imóveis estão desocupados, ou seja, estão lá parados, sem ninguém alugar eles e sem ninguém pagar o aluguel. Ou seja, eles só estão gerando despesa para o fundo imobiliário, eles não estão gerando renda para te passar mensalmente. Então você tem que buscar fundos imobiliários que tenham as taxas pequenas. E uma coisa muito importante que você lembra da live de ontem, eu falei, você vai olhar fundos imobiliários do mesmo segmento. Se você vai analisar um fundo imobiliário do setor de tijolo, você vai comparar ele com outro fundo do setor de tijolo. Você não pode simplesmente pegar um fundo do setor de tijolo e pegar um fundo do setor de papel e comparar eles, porque os cenários são diferentes. E quando você pega um de tijolo, você vai pegar, por exemplo, um de logística e comparar com um de logística. Um de shopping e comparar com um de shopping. Sempre vai ser o mesmo segmento para você pegar os mesmos cenários. Essa taxa de vacância, quando você entrar no site que eu passei, no Funds Explorer, ele já vai te dar já a porcentagem certa. Você não precisa fazer nenhuma conta, é só você entrar lá e ver qual é a taxa de vacância. Vai ter uma aba lá que ele vai te mostrar isso. Depois vocês entram lá no site, pesquisa direitinho.
Caso você não esteja achando ou esteja com dificuldade de entrar no site, pode falar comigo no direct que eu vou te ajudar. Te mando um print e eu explico direitinho como é que entra. A taxa de vacância, anotem aí. Quanto menor essa taxa de vacância, melhor. Porque você vai procurar um fundo imobiliário que está com todos os imóveis ocupados. Então, quanto menor a taxa de vacância, melhor. Deixa eu escrever. Vacância, quanto menor, melhor. Todo mundo anotou aí, né? O segundo indicador, vou colocar aqui que esse é o primeiro que vocês vão olhar. Porque se você entrar em um fundo e ver que a taxa de vacância dele é, por exemplo, 60%, 70%, você vai perceber que 70% dos imóveis desse fundo estão desocupados, ou seja, ele não está gerando renda. Então, quando você entrar e ver que um fundo já tem a taxa de vacância lá em cima, você não precisa nem analisar o resto, porque você já vai ver que aquele fundo não é bom, porque ele não te gera renda. A segunda coisa que eu quero que vocês olhem, quando você for olhar algum fundo imobiliário, vai ser o histórico dele. Por exemplo, você vai olhar o histórico da gestão. Você não vai olhar o histórico da cotação dele, o preço dele, se está subindo ou se está caindo. Você vai pesquisar o histórico da gestão. Por exemplo, você vai pesquisar o fundo imobiliário, vai pegar o nome dele e vai jogar no Google. Vou escrever aqui. Gestão. A segunda coisa que você vai olhar é a gestão. Isso aqui você joga no Google mesmo, por exemplo, você vai pegar o nome do fundo imobiliário e vai botar últimos fatos sobre o fundo tal. Aí você vai ver se ele já se envolveu em escândalos, é uma pesquisa normal, você bota o fundo tal já se envolveu em algum escândalo de corrupção, alguma coisa assim. Se você vê que não se envolveu nesses escândalos, você vai ver que o fundo tem uma boa gestão. Então, você já é suscetível a investir nesse fundo. E um fundo que já passou por escândalos, já teve, por exemplo, shoppings processados por algum acontecimento de corrupção que teve, você já não investe nele porque ele não tem um bom histórico. Sempre procure fundos com bons gestores que não se envolveram em escândalos. Então, gestão, você vai olhar fundos... Não, vou botar assim. Você vai olhar fundos... Deixa eu pegar o apagador. Sem histórico de corrupção. A gestão, você vai olhar fundos sem histórico de corrupção. Beleza, vacância, quanto menor melhor. A gestão, pesquisa no Google normalmente para ver se já teve algum histórico. O terceiro indicador, a terceira coisa que você vai olhar é o dividend yield. Deixa eu abaixar aqui rapidinho. É o dividend yield, que para quem não lembra, é a taxa de rendimento que ele vai te dar todo mês. No das ações eu falei para vocês, quanto maior, melhor. Só que o das ações, a gente vai olhar o dividend yield no ano, porque ela vai pagar várias vezes fracionadas durante o ano. Ela não vai pagar todo mês como os fundos imobiliários, porque elas não recebem um aluguel todo mês. Normalmente as empresas postam seu resultado, dizer quanto ela lucrou ou quanto ela teve prejuízo, de 3 em 3 meses. Ela é dividida em trimestres, então normalmente empresas que pagam bons dividendos, ela vai pagar de 3 em 3 meses. Já os fundos imobiliários, eles pagam todos os meses. Então você vai pesquisar fundos com o dividend yield mensal. Quando você entrar lá no site que eu falei, ele já vai te mostrar dividend yield mensal e dividend yield anual. Você vai focar no mensal. Deixa eu colocar aqui, porque o nosso intuito com os fundos imobiliários... Nosso intuito com os fundos imobiliários é olhar os fundos que vão nos dar a melhor renda mensal. A gente não está buscando ganho anual, porque a gente quer comprar todo mês novas cotas, novas ações, para aplicar o conceito do efeito bola de neve, que é você conseguir investir mais todo mês para intensificar o processo de multiplicação. Então, dividend yield mensal. Esse dividend yield você vai pegar novamente fundos com o mesmo segmento e vai olhar dentre esses fundos que você pegou, qual tem o maior dividend yield. Deixa eu escrever aqui. Dentre esses fundos você vai olhar qual tem o maior dividend yield mensal.
Por exemplo, um fundo vai te pagar 0,5% ao mês. O outro fundo vai te pagar 0,7% ao mês. Então, você vai pegar o que tem maior dividend yield, mas vai depender também dos outros indicadores. Você vai fazer aquele esqueminha que eu te disse. Vai fazer uma tabela, botar um fundo de cada lado e vai colocar esses dados que eu estou te passando um do lado do outro. O fundo que ganhar na maioria dos quesitos é o fundo que você vai pegar, porque a tendência é que ele seja melhor. Como eu disse, não dá pra gente prever com bola de cristal o que vai acontecer com renda variável, porque ela varia para cima e para baixo. O que dá é pra gente ter uma ideia de qual sairá melhor a depender desses resultados aqui. Vamos lá. O quarto indicador que eu vou mostrar para vocês, que não é bem um indicador, é uma tarefa para vocês fazerem, né? É olhar o valor patrimonial dos fundos. Quando você entrar lá no Fundos Explorer, vai ter uma taxa que vai estar escrita assim, VP. O VP, ele significa o valor patrimonial. O que é que a gente vai buscar aqui? No valor patrimonial, você vai pegar o valor da cota do fundo. Por exemplo, o fundo, para você comprar uma cota dele, está custando R$100. Deixa eu escrever aqui. Um exemplo só aqui, tá? Ela está custando R$100. Esse é o valor da cota do fundo. E você vai procurar um VP, um valor patrimonial maior do que isso. Porque a gente quer que o fundo esteja mais barato do que realmente ele vale. Que é o valor patrimonial, quanto ele tem em dinheiro, assim, né? Quanto ele vale realmente. Se ele está sendo cotado abaixo do que ele realmente vale, isso aqui indica que o fundo está barato, que ele ainda tem o que crescer para se igualar com o seu valor patrimonial. Mas isso não se aplica a todos os casos. Esse é um indicador muito bom, mas tem fundos que têm o valor patrimonial maior, tem o valor da cota maior do que o valor patrimonial e também são muito bons. Então é importante que você olhe todos os indicadores e não só esse aqui. Esse aqui ele fala se o fundo está caro ou barato, mas muitas vezes ele erra, porque é renda variável. Então não adianta olhar só para ele. Mas é um bom indicador para saber se está caro ou barato. Então vamos lá, deixa eu anotar aqui. O valor patrimonial você vai pesquisar de fundos que tenham um valor patrimonial menor do que o valor, vou botar um V porque vocês estão escutando, você vai pesquisar um valor patrimonial menor do que o valor da cota. Dá para ler aí. Você vai pesquisar um valor patrimonial que esteja abaixo do valor da cota. Não, você vai pesquisar um valor patrimonial que seja mais alto do que o valor da cota. Você vai pesquisar o valor da cota menor do que o valor patrimonial. Acho que eu embaralhei tudo aqui, então vamos explicar de novo. Porque até eu me embaralhei com tanto nome de valor patrimonial, de valor de cota. Vou escrever de novo. Você vai pesquisar um valor patrimonial maior do que o valor da cota. Escrevi errado. Porque quando o valor patrimonial está maior do que o valor da cota que você vai comprar, isso é uma indicação de que a cota está barata e ela tende a se valorizar até o que ele realmente vale. Mas como eu falei, é só um indicador e não é algo que você vai olhar apenas para isso. Você tem que olhar para todo o conjunto. Como eu já disse, esse aqui mostra que o fundo está barato. Então anotem aí. Conseguiram anotar? Posso avançar para o próximo já? E se a galera respondeu aí. Cadê os comentários? Vamos lá, deixa eu escrever aqui o quinto indicador que você vai olhar. Como eu já disse, a vacância é o que vai indicar a quantidade de imóveis vagos. Você vai pesquisar o que esteja com a menor taxa. Quanto menor a vacância, melhor. A gestão do fundo, você vai pesquisar um fundo sem corrupção, sem escândalos, e vai pesquisar isso no Google, fazer uma pesquisa como qualquer outra empresa que você quiser saber alguma notícia dela. O dividend yield mensal, você vai procurar o maior, e o valor patrimonial, você vai procurar um valor patrimonial maior do que o preço daquela cota. O preço da cota é o por quanto você vai investir naquele fundo. Você vai pesquisar um VP maior do que a cota do fundo. E a quinta coisa que você tem que olhar é o histórico do preço daquele fundo, do valor da cota. Você vai pesquisar se esse histórico está com a reta subindo ao longo do tempo, tem uma curva ascendente.
Porque quando ela está subindo, significa que o fundo está entregando bons resultados ao longo do tempo. Então você vai olhar a valorização da cota ao longo dos anos. Você vai olhar a valorização da cota ao longo dos anos. Isso você pode pesquisar tanto no Google, jogando lá o código do fundo imobiliário que você quer investir, ou no site que eu passei para vocês, o Fundos Explorer. Quando você joga lá o nome da cota, ele já vai te dar um gráfico bem grande assim que vai mostrar. Aí você coloca lá tipo 5 anos, vai ter um nomezinho no canto que você vai escolher 5 anos. Ele vai mostrar a valorização da cota nos últimos 5 anos. E o que é que você vai pesquisar, o que é que você vai procurar? Quanto maior essa curva, a tendência é melhor, porque você vê que o fundo teve uma boa gestão, você vê que ele paga bons dividendos, você vê que ele tem uma vacância baixa e você vê que ele está subindo ao longo do tempo. Mas como eu falei, não adianta olhar só para isso, perceber que o fundo está com valor lá embaixo e dizer eu vou comprar porque está barato. Isso não existe. Você tem que fazer uma média de todos esses indicadores e ver quais fundos têm melhores indicadores. Quem tiver a maior pontuação, vamos dizer, quem ganhar em mais aspectos desses indicadores, é o fundo que você vai investir. Então você vai colocar um fundo lado a lado do outro, sempre do mesmo segmento, e vai colocar os números desses indicadores que eu te passei aqui. E depois você vai marcando qual fundo está ganhando, quem se sai melhor nesses indicadores. O fundo que se sai melhor, na melhor quantidade disso aqui, é o fundo que você tem tendência a investir, porque ele mostra que ele teve mais eficiência ao longo dos anos. Então, esses aí são os indicadores. Dá um zoom aqui para a galera tirar print, se não conseguiu anotar. Dá uns 2 segundinhos aí. Tirem print aí, para a gente voltar para a câmera frontal. Pronto, já deu aí, eu acho, né? Uhum. Deixa eu tirar o quadro aqui. E pegar aqui de novo vocês. Todo mundo conseguiu entender, ficou meio complicado, porque esses nomes são bem diferentes, né? Quando você olha para uma empresa, você consegue ter uma noção mais fácil, porque você está convivendo com elas no dia a dia, né? Já os imóveis têm outros nomes que complicam mais, mas conseguiram entender. Todo mundo anotou os indicadores para olhar. Você não vai precisar fazer cálculo nenhum, você só vai olhar esses indicadores e fazer a média para escolher o que você achar melhor, né? O bom é disso, que eu já estou te passando os indicadores e você não precisa saber como eles chegaram naqueles cálculos, porque esse site que eu te passei, o Fundos Explorer, ele já tem uma equipe que fez todos os cálculos e já vai te passar o número prontinho. Ele vai ter lá, valor patrimonial é tanto, vai ter lá, vacância é tanto, então você só precisa olhar isso. É basicamente como as ações, você vai colocar esse checklist e vai marcar quais se saíram melhores ali. Então foi isso aí. A gente viu os tipos dos fundos imobiliários e eu mostrei agora para vocês o que é que eu olho na hora que eu vou escolher o melhor fundo. E agora, como são 9h50, para a gente terminar, eu quero que todo mundo clique o dedo aqui nesse coraçãozinho um monte de vez e mande para 5 amigos nesse aviãozinho, porque agora é a hora que eu vou deixar para vocês fazerem perguntas para eu ir respondendo. Pode ser com assuntos relacionados aos outros dias de live, não precisa ser só sobre fundos imobiliários, mas você tem 10 minutinhos aí para perguntar o que não ficou bem explicado ou que vocês não entenderam que eu repito. Pode repetir o último indicador. O último indicador foi a valorização da cota, né? O último indicador você vai olhar diretamente no Google ou no Fundos Explorer, que é o site que eu passei para vocês. Você vai chegar lá no Google e vai pesquisar, por exemplo, BCFF11, que é um fundo que eu tenho na minha carteira. Eu vou jogar a sigla dele lá no Google e o Google vai me mostrar o gráfico dele ao longo do tempo. Eu indico que você clique no gráfico de 5 anos. Ele vai te dar um gráfico, acho que ele já abre no gráfico mensal. Você clica no gráfico de 5 anos, onde você vai ver a valorização da cota ao longo dos anos. Por exemplo, o preço que você paga para ser sócio daquele fundo é o preço da cota. Você vai ver o quanto ela subiu em 5 anos. E se você vê
que ele teve uma tendência a ficar subindo sempre constante e não subiu muito, caiu muito, subiu muito, caiu muito, porque quando ele sobe muito, cai muito, sobe muito e cai muito, a tendência é que seja um fundo muito volátil, um fundo que passa por alguns escândalos e ele fica valorizando. Então o que eu sempre busco é os fundos melhores que tenham uma subida constante. Mesmo que a subida seja menor, eu procuro uns que tenham uma subida constante, porque eu sei que está tendo uma boa gestão e está subindo ao longo do tempo. Deu para entender? É só você olhar o histórico da cota, só isso. Joga no Google o código que você vai ver lá o gráfico. Qualquer coisa, se você não entendeu, pode me perguntar no privado que eu te explico melhor depois. Mas o resto do pessoal conseguiu entender esse indicador que ele teve dúvida? Deixa eu ver se eu consigo, se dá tempo de eu abrir aqui no Google. Se o computador aqui colaborar e for rápido, eu coloco aqui para mostrar para vocês que fica mais fácil. Por enquanto, vamos fazendo outras perguntas aí, que é o tempo de eu conseguir abrir aqui o computador. Para quem está começando, é melhor ter FI ou ação na carteira. O bom é você ter os dois, porque como eu falei, para você ter uma boa performance ao longo do tempo, você tem que estar bem diversificado, você tem que estar exposto a várias partes do mercado. Então você tem que ter tanto negócios quanto imóveis, porque, por exemplo, esse ano foi um ano meio complicado para os negócios, mas foi um ano melhor para os fundos imobiliários, porque a taxa básica de juros está lá embaixo. Então a tendência é que as pessoas aluguem mais, que as pessoas comprem mais comprem mais imóveis com a taxa lá embaixo, porque fica mais fácil deles financiarem um imóvel. Então você tem que estar sempre exposto a várias áreas. Revisa o fundo de papel. Tá, o fundo de papel são os fundos que investem em títulos públicos. Títulos públicos, por exemplo, é quando uma empresa que vai construir algum imóvel, ela pega um dinheiro emprestado por meio desse título público e ela vai pagar uma taxa referente àqueles juros ali que é cobrado quando ela pede o dinheiro emprestado. E esse fundo investe nesses títulos que vão ser repassados a rentabilidade dele para você. Só que os fundos de papéis, eles tendem a ser mais arriscados, porque eles dependem muito dessa demanda das empresas quererem construir mais imóveis. Então eles tendem a ser mais arriscados, mas também te dão uma rentabilidade maior. Eu indico você ter menos fundos de papéis na carteira e ter mais fundos de tijolo. Mas é bom que você tenha de todos os fundos, porque você vai estar exposto a vários tipos e vai ter uma carteira bem diversificada. Uma hora, alguns vão se sair melhor do que os outros. Então é importante que você invista entre todos os tipos que eu te passei. O que é o ponto mágico dos fundos imobiliários? O ponto mágico, que a gente chama o número mágico, é quando você atinge uma determinada quantidade de dinheiro. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de dinheiro em BCFF11, que é um fundo que eu gosto muito. A quantidade que eu tenho nesse fundo, ela vai me render vamos chamar de um salário mensal que vai dar para eu comprar uma nova cota. Quando você atinge essa quantidade que vai te render um valor mensal que dá para você comprar mais uma cota dele, a gente chama de número mágico. Porque você vai comprar todo mês uma nova cota. Então no outro mês já vai te render o valor da quantidade que você tinha mês passado, mais essa nova cota. Então você já vai ganhar mais. No outro mês vai te render mais com essa cota e mais uma nova cota que você vai comprar. Então todo mês você consegue ir aumentando a sua quantidade de cotas e ir multiplicando mais rápido o seu dinheiro. Porque quanto mais cotas você compra, mais dinheiro mensal você recebe. Então o número mágico é esse valor que você chega na quantidade de cotas que você tem, que vai te dar um valor que você consegue comprar uma nova cota todo mês. Sim, deixa eu mostrar aqui pra vocês o quinto indicador, né, que eu falei. Como é que vocês pesquisam. Você vai jogar aqui no Google, o computador já abriu aqui, deixa eu colocar BCFF11, direto no Google mesmo. Não, eu vou botar no Fundos Explorer, porque foi o site que eu passei pra vocês. Ó, você vai chegar aqui no Google e vai botar Funds Explorer BCFF11. Deixa eu pesquisar aqui.
Cadê? O computador não tá colaborando aqui. Oxe, que doidice. Aqui. Você vai abrir o site do Fundos Explorer e vai vir aqui, ó, no buscar e vai escrever o nome do fundo que você quer pesquisar. No meu caso aqui eu vou botar o BCFF11, que é o que eu estava falando para vocês. Ó, ele já vai te dar todos aqueles dados que eu te disse. O dividend yield mensal, você já vai ter aqui. Você já vai ver, deixa eu fechar aqui. Você já vai ver aqui o valor patrimonial, que eu te falei que você vai ter que ver que o valor da cota, que é esse aqui, esteja menor do que o valor patrimonial. Você está vendo aqui que o valor da cota está maior nesse aqui, ou seja, ele já está mais valorizado do que ele devia. Mas como eu falei, isso não é regra de mão única, então é bom você olhar todos os indicadores. Aí deixa eu mostrar aqui o quinto que eu te falei, né? Que é olhar o histórico do valor da cota. Ó, como eu te disse, ele vai te mostrar aqui, deixa eu ver se é esse mesmo gráfico que eu passei direto. Ó, cotações do BCFF11. Você vai chegar aqui e vai ter esse gráfico. Você vai clicar, normalmente eu clico no máximo, porque eu gosto de ver a evolução dele durante todos os anos. Ó, você pode ver que aqui, vamos pegar de 2015, né, que eu falei 5 anos para vocês. Aqui, 2015, ele estava sendo cotado a R$51. Você vê que ele vem tendo poucas oscilações, mas que no geral o gráfico dele a tendência foi que ele foi para cima sempre, né? Ele teve uma tendência constante. Isso significa que o fundo, para mim, eu considero bom, porque nos últimos 5 anos ele teve uma subida constante. Isso aqui foi durante a pandemia, né? Que todos caíram, mas você viu que ele deu uma recuperada e ainda tem um bocado para subir. Então, durante a pandemia, eu comprei mais dele aqui, ó. Bem no pico, ele chegou a bater R$67. Por isso que eu falei que durante as crises é o melhor momento para você ganhar dinheiro. Você pegou um fundo que era cotado a R$113 por R$67 durante a crise. E hoje ele está sendo cotado a R$89. E na minha visão, pelos indicadores que eu passei para vocês, a tendência é que ele volte para esses R$115 aqui, que foi o máximo que ele bateu. Então por isso eu comprei mais dele durante a pandemia. Para mim ele ainda tá barato aqui. Mas aí depois vocês olham direitinho, estudam aqueles indicadores que eu passei para vocês. E aqui foi mais para mostrar o gráfico da cotação dele, como vocês perguntaram. Você entra no Fundos Explorer, pesquisa aqui o fundo que você quer e clica aqui no gráfico, bota no máximo e vê de 5 anos para cá se ele teve uma subida constante ou não. Alguém tem mais alguma dúvida antes de a gente encerrar a live? Porque já está na hora aqui, senão o Instagram daqui a pouco fecha a gente. Você mesmo faz a declaração ou contrata um contador? É super tranquilo para você fazer a sua declaração. Para quem é acostumado a fazer a própria declaração de imposto de renda, vai ser fácil. Mas para quem não tem esse costume de declarar você mesmo, você já passa para o seu contador todos os dados das suas ações que você tem, dos seus fundos, porque as corretoras elas disponibilizam no final do ano, no dia 31 de dezembro, um informe de rendimentos, né? Que eles vão te dar sobre o ano todinho para você passar esse informe para o contador e ele vai declarar para você suas ações, seus fundos imobiliários. Mas para quem declara o próprio imposto de renda também é tranquilo. É como se você declarasse qualquer outra coisa. Como faz isso? A questão do imposto de renda, eu não vou entrar muito nisso, porque a questão do imposto de renda tem que ser tratada mais por um contador mesmo. É como se você fosse declarar qualquer outra coisa que você tem. A sua declaração de imposto de renda, você declara todos os anos os seus ganhos, e é mais a área do contador, não é mais a minha área, entende? Então é bom que você procure saber isso com o contador que faz a sua declaração, ou se você mesmo faz, você declara lá na parte de renda variável, na hora de você declarar seu imposto de renda. Mas aí já é outro assunto mais complicado, é mais para a área do contador mesmo. Alguém tem alguma dúvida relacionada à live de hoje ou à live dos outros dias? Antes de a gente encerrar. Com esses indicadores que eu passei para vocês,
já dá pra gente escolher bons fundos imobiliários para colocar na carteira. Antes de encerrar aqui, vamos tirar a foto, né? Pra vocês me marcarem aí no story, pra gente trazer mais gente pra cá. Então, tirem um print aí e me marquem lá no final da live. Pronto. Eu ganhei nesse mês 300 mil, boa. Parabéns aí. Então, vamos encerrar, a gente fica por aqui. Já tá na hora, antes que o Instagram feche aqui a nossa live. Até amanhã. Amanhã a gente vai falar de renda fixa, que é mais uma classe de ativos. A gente já passou por ações, a gente já passou por fundos imobiliários. Amanhã é renda fixa, depois investimentos no exterior. Com isso aqui você vai formar a sua carteira de investimentos completa. Então, 8h57 amanhã, esteja todo mundo aqui, que a gente vai fazer outra live nesse pique, vai ser conteúdo focado para você colocar em prática tudo. Se você pesquisar no YouTube, se você pesquisar outros influenciadores por aí da parte de investimentos, você vai ver que ninguém mesmo vai te ensinar a analisar um fundo imobiliário, vai te ensinar a analisar uma ação. Então não perca, porque eu tô te dando esse conteúdo que você não vai achar em canto nenhum. Então amanhã a gente se vê aqui às 8h57. A live hoje foi massa, valeu para quem compareceu e quem ficou até o final. E vamos lá, até amanhã. Boa noite.